A exaustão que você sente não é física, é a fadiga de tentar completar um ciclo que foi quebrado há muito tempo. Você se pergunta por que a sua libido só acende diante do inacessível. Por que o desejo mais ardente sempre se manifesta em direção ao caos? Você escolhe a instabilidade. Você busca o parceiro que é emocionalmente indisponível, que é complexo, que te exige um esforço sobre-humano para ser amado. Você sente que isso é amor, mas não é. O que te move, na verdade, é uma pulsão, uma força arquetípica. Chame-a de Thanatos. É a pulsão de morte disfarçada de Eros. É a necessidade inconsciente de repetir o trauma. Pense nisso. O que te protegeu quando você era criança, hoje te destrói na vida adulta. Você aprendeu que amor era sinônimo de esforço, que afeto vinha sempre acompanhado de uma dose de negligência. Você precisava lutar pela atenção, implorar pelo reconhecimento. Essa foi a sua primeira linguagem de amor. Uma linguagem de carência e de luta. Você não está procurando um parceiro. Você está procurando a ferida original. Sua sombra, aquela parte de você que guarda todas as rejeições, está no comando da sua libido. Ela projeta o abandono do seu pai ou a crítica da sua mãe no corpo do seu novo interesse romântico. E a projeção é perfeita. Você escolhe exatamente a pessoa que irá garantir a repetição da cena traumática. Você se apaixona pela promessa de que, desta vez, você fará diferente. Desta vez, o final será feliz. Você acredita que a sua força, o seu amor, a sua dedicação serão capazes de consertar o que foi quebrado na infância. É uma tentativa desesperada de fechar o ciclo, de provar para a criança ferida que você era digno de amor. Mas o ciclo é vicioso. Ele não se fecha. Ele apenas se repete. Porque o objeto da sua paixão não é a pessoa à sua frente. É o fantasma da sua história. É o trauma familiar que você está tentando, inutilmente, completar. E enquanto você estiver buscando a cura no espelho do outro, você continuará a alimentar o seu próprio Thanatos. Você continuará a confundir a dor da familiaridade com a alegria da conexão. Essa é a armadilha, e é dela que precisamos sair. O que você precisa entender agora é a profundidade arquetípica desse padrão. Não é uma coincidência você sempre se sentir atraído por pessoas emocionalmente indisponíveis ou caóticas. Isso não é azar. É um roteiro familiar que o seu inconsciente está forçando você a seguir, na esperança vã de reescrever o final. O objeto da sua atração é, na verdade, o seu próprio trauma em forma humana. Pense na criança que você foi, na sua primeira experiência de amor e segurança. Para muitos de nós, essa experiência foi distorcida. Talvez você tenha sido forçado à parentificação, a assumir responsabilidades emocionais de um adulto muito antes do tempo. Você aprendeu que o amor não é um refúgio seguro, mas sim um campo de batalha, onde você deve trabalhar, resgatar ou se sacrificar para ser digno de atenção. Quando você entra em um relacionamento destrutivo, o seu Thanatos, a pulsão de morte disfarçada de desejo erótico, entra em ação. Ele sussurra que se você conseguir consertar essa pessoa caótica, você finalmente consertará o que estava quebrado em você. Você tenta salvar o parceiro para simbolicamente salvar a criança que você era e que não pôde ser salva. Este ciclo de repetição não é apenas mental, ele é profundamente físico. A sua história de sobrevivência criou um estado interno de alerta constante, a chamada hipervigilância. Você está sempre lendo o ambiente, esperando a próxima crítica, a próxima explosão de raiva, o próximo abandono. O seu sistema nervoso autônomo está preso no modo de luta ou fuga. Você confunde a adrenalina gerada pelo estresse com a excitação da paixão. Imagine o seu corpo como um carro que só se sente confortável rodando com o motor no limite máximo de rotação. A paz para você é estranha, é monótona, é confundida com o tédio ou com a iminência de uma catástrofe.
E é por isso que você é atraído por parceiros que o mantêm nesse estado de alerta, porque o drama, a montanha-russa emocional, é o seu estado homeostático de familiaridade. Você está buscando a intensidade do trauma e não a serenidade da conexão genuína. Você confunde a dor da familiaridade com a alegria da intimidade. Essa é a armadilha do Thanatos. E para sair dela, você deve primeiro desarmar o seu sistema de repetição. Você deve parar de usar a sua libido para servir a sua sombra. A sua libido não está te impulsionando para o futuro. Ela está forçando você a voltar para o passado. Ela quer reescrever o roteiro, mas só sabe usar a mesma caneta, o mesmo veneno. O que você está buscando, no fundo, não é amor, não é a completude erótica. É a reparação arquetípica de uma ferida que nunca cicatrizou. É o luto invisível. É o luto pela infância que você não teve. É o luto pela segurança que não existiu. É o luto pela mãe que não viu ou pelo pai que não protegeu. E enquanto você não chora esse luto invisível, essa dor se manifesta como desejo, como uma atração fatal por quem promete a intensidade da catástrofe. E qual é o medo central que alimenta essa repetição? O medo não é de sofrer. O medo é de não sofrer o sofrimento familiar. Você tem medo da serenidade. Você tem medo da paz. Porque a paz para você é o vazio, o silêncio onde a sua criança ferida finalmente teria que gritar, sem a distração do caos externo. Você confunde a ausência de drama com a ausência de vida. Como dizia Carl Jung, a sombra é tudo aquilo que você não quer ser, mas que governa secretamente a sua vida. É ela que programa seus encontros. É ela que escolhe inconscientemente parceiros que prometem a intensidade do caos, porque o caos é a única linguagem emocional que você realmente entende. Para desarmar a sua sombra e reverter a pulsão de Thanatos, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, você deve parar de projetar a sua necessidade de cura no outro. O outro não é o seu curandeiro. O outro não é o seu carrasco. O outro é apenas um espelho que reflete o seu próprio desespero, a sua própria incapacidade de se nutrir. Você está usando a libido para se conectar com a ferida, não para se conectar com a pessoa. Segundo, você deve enfrentar o medo do silêncio. Você deve se permitir o tédio da estabilidade. Lembre-se do que dizia Sêneca: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você está imaginando o drama antes que ele aconteça, porque o drama é a sua zona de conforto. Você deve parar de usar a sua libido para servir a sua sombra. Você deve redirecionar essa energia, essa força vital, para a construção interna, para o seu próprio ser. Este é o trabalho da alma, e ele começa rigorosamente agora. A pulsão de morte, Thanatos, não se manifesta com uma foice ou uma capa preta. Ela se disfarça sutilmente de desejo erótico, de excitação pela crise, de uma urgência vital que, na verdade, é uma urgência destrutiva. Você não está buscando amor. Você está buscando a repetição arquetípica da ferida que o constituiu. Essa é a forma como a sombra usa sua força vital. Ela pega a sua libido, essa energia criativa e sexual imensa, e a coloca a serviço da destruição do ego. E como isso se materializa na sua vida adulta, no dia a dia? Talvez você perceba que só se sente vivo quando o relacionamento está à beira do colapso. A estabilidade é interpretada pelo seu sistema nervoso, treinado no caos, como um sinal de perigo, como um prelúdio para o abandono. Você está programado para acreditar que a calmaria é a pausa antes da tempestade. E por isso, você mesmo se torna a tempestade. Você se torna um adulto que confunde a intensidade do trauma com a profundidade da intimidade. Você atrai parceiros que são emocionalmente indisponíveis, que precisam ser salvos ou que são inerentemente destrutivos. Por quê? Porque essa é a única linguagem de afeto que o seu sistema emocional reconhece como real. Se a relação não exige que você lute, que você se desdobre em 3 ou 4 pessoas diferentes para mantê-la de pé, o seu inconsciente a rejeita como superficial. Você projeta a ferida da infância no parceiro, esperando que ele, finalmente, complete o que foi quebrado pelos seus pais.
É uma tentativa desesperada e falha de reescrever o passado. Mas essa pulsão não se limita apenas aos seus relacionamentos afetivos. Ela é uma arquitetura de vida. Talvez você perceba que na sua carreira você sempre se envolve em projetos que são insustentáveis, que exigem um sacrifício pessoal desmedido, que garantem o esgotamento. Você sabota o sucesso tranquilo. Você se torna um adulto que, ao atingir um patamar de segurança financeira ou profissional, sente uma irresistível necessidade de chutar o tabuleiro. Você precisa da adrenalina do risco, da vertigem da perda, porque essa sensação de estar sempre à beira do precipício é, ironicamente, o que o faz se sentir seguro. É o seu mecanismo de enfrentamento. Lembre-se, todas essas manifestações, a atração pelo drama, a confusão entre intensidade e intimidade, a autossabotagem profissional, são mecanismos de enfrentamento, não são falhas de caráter. São estratégias que a sua psique desenvolveu para lidar com uma dor que era grande demais para ser sentida na infância. Você está usando a sua libido para manter viva a familiaridade do trauma. O trabalho agora é simples, mas profundamente difícil. É começar a sentir o tédio da estabilidade e reconhecê-lo como paz. É redirecionar essa força que busca a destruição para a construção paciente, tijolo por tijolo, do seu próprio templo interno. Sim, é terrivelmente difícil, porque essa familiaridade, por mais destrutiva que seja, é o que a sua alma conhece como lar. É o único mapa emocional que você recebeu. Mas agora você sabe a verdade. Não é paixão, não é destino, e certamente não é amor. É a pulsão de morte, Thanatos, tentando reescrever um roteiro que já terminou. Sua libido, controlada pela sombra, busca inconscientemente a repetição do trauma familiar para tentar finalmente resolvê-lo, uma tentativa arquetípica e falha de completar o que foi quebrado. O caminho de cura exige 2 movimentos cruciais e simultâneos. O primeiro passo é o da reparentalização, a reparenting. Você deve se tornar o pai ou a mãe que você nunca teve. É preciso sentar-se com a sua criança interior, aterrorizada e carente, e oferecer a ela a estabilidade, a previsibilidade e a calma que o caos nunca permitiu. Isso significa honrar seus limites, dormir 8 horas, comer bem e parar de se punir por ser humano. É dar a si mesmo o que você buscava desesperadamente em parceiros indisponíveis ou destrutivos. O segundo movimento é o trabalho com a sombra, o shadow work. Você precisa olhar para essa força destrutiva, esse lado que busca o abismo, e não tentar matá-lo, mas sim integrá-lo. Essa força não é sua inimiga. Ela é uma energia bruta, selvagem, que precisa de direção. Quando você a reconhece e a nomeia, você tira o poder dela de agir nas sombras do seu inconsciente, projetando-se em terceiros. Você pega essa força que buscava a autodestruição e a redireciona para a construção paciente, tijolo por tijolo, do seu próprio templo interno. A cura não é a ausência de dor. A integração é a capacidade de carregar todas as suas partes, a criança ferida, o adulto responsável e o predador que busca o caos, e colocá-las em serviço da sua vida. Sua libido, antes usada para manter viva a familiaridade do trauma, agora se torna a força criativa para a sua vida e para relacionamentos baseados na paz, não na necessidade. Você está pronto para começar essa jornada. Lembre-se, o amor verdadeiro não exige que você se quebre em pedaços para caber no outro. Ele exige que você se torne inteiro. A paz é o seu novo erotismo. Sinta a calma. Ela é a sua liberdade. E ela é, finalmente, a sua casa.